Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Bem-vindos ao nosso Lightning Talk. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema que você viu aí na divulgação, o sentido da vida e também o sentido do trabalho. E eu queria começar pensando com você a respeito dessa primeira pergunta, sentido da vida. De uma maneira ou de outra, a gente sempre vai acabar lidando com essa pergunta. Como nós somos seres pensantes, como a gente reflete, como a gente está sempre observando a vida, interpretando a vida, é óbvio que, vez ou outra, a gente pode começar a pensar, né? Puxa vida, de que está valendo? Qual que é o sentido da vida? Essa é uma questão, na verdade, que não é só nossa, mas ela é uma questão monumental, histórica, né? É uma questão religiosa, é uma questão filosófica. E a Marilena Chauí, num texto que ela tem de introdução de filosofia, que a gente usa muito nos cursos da área de humanas, ela vai falar que desde que o ser humano ele interpreta a realidade, ele olha para o evento chamado morte, ele passa, então, a lidar com essa pergunta: qual é o sentido da vida? Obviamente, a gente não vai esgotar esse assunto aqui hoje. Obviamente, isso é mais um tipo de provocação para a gente pensar a respeito de nós mesmos e de como é que a gente está lidando com o nosso dia a dia. Historicamente, muitas pessoas tentaram responder essa pergunta, lidaram com este tema e criaram, talvez, argumentos, criaram hipóteses que podem nos ajudar a pensar em qual é o sentido para a vida, ou quais são os sentidos que a vida pode ter para a gente. Então, são filósofos, são pensadores. Então, ao longo dos séculos, a gente tem essa questão bem presente com a gente, que é ser humano. Agora, talvez você seja uma pessoa que adotou uma dessas hipóteses que foram criadas ao longo dos séculos pelos esquemas religiosos, sejam lá quais forem, ou pelos argumentos filosóficos, sejam lá quais forem, mas são hipóteses. E alguns de nós abraçamos essas hipóteses e pegamos essa hipótese como sendo, assim, o sentido que a gente está dando para a nossa vida. Outros de nós, talvez, pegamos aí uma coletânea de hipóteses, né? Fazemos um sortido de hipóteses, né? Pega um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, e a gente cria o nosso próprio sentido desconectado essa matriz de hipótese que cada um desses pensadores, cada um desses esquemas nos trazem. A grande questão é que, independente de você ter uma resposta que te faça sentido, independente de você ter abraçado uma hipótese de qual é o sentido da vida ou não, o fato é que a vida está aí. E a vida está aí para ser vivida. E é muito importante você entender que, da maneira como você vê o sentido para a sua vida, isso é determinante para as suas escolhas. É determinante para a maneira como você vai se relacionar com as pessoas, a maneira como você vai viver nesse mundo. Porque, dependendo de como você interpreta a vida e qual é o sentido da vida, isso vai ser determinante para as suas escolhas. A segunda pergunta que eu queria pensar com você aqui, que vai nos conduzir no nosso bate-papo, é: qual é o sentido do trabalho? Essa é uma pergunta bem importante também. Afinal de contas, se a gente parar para pensar, a grosso modo, a gente passa quase que 1/3 desse tempo chamado vida no trabalho. São muitas horas. É muito tempo envolvido. E é muito legal também a gente parar para pensar qual é o sentido que a gente está dando para essa enorme quantidade de tempo que a gente está dedicando a uma determinada atividade. A pergunta que eu quero levantar com esse questionamento aqui é a seguinte: o que é que faz com que você saia de casa de manhã e venha para a DB1? Ou, se você é home office, o que é que faz com que você abra mão de todos os outros afazeres,
aquilo que você podia fazer com a sua vida, aquilo que você podia fazer com o seu tempo, e você vai lá para trabalhar. Qual é o significado disso para você? Isso também é muito importante, porque dependendo do significado que você dá, aquele trabalho ele pode ser diferente. Dependendo do significado que você der para o seu trabalho, o teu comprometimento pode ser diferente. E a maneira como você faz escolhas também pode ser muito diferente. Eu queria que você pensasse comigo com base numa história que eu li num livro há muitos anos atrás. A história falava que um determinado cidadão, camarada, estava passeando e, de repente, ele se deparou com alguns trabalhadores, operários, trabalhando com pedras. Ele achou curiosa aquela cena daqueles operários trabalhando com pedras, e ele, então, curioso, se aproximou de um deles e perguntou assim: amigo, o que você está fazendo? Aí o operário olhou para ele e falou assim: estou aqui ganhando o meu pão de cada dia. Ele ouviu a resposta, achou muito interessante a resposta e foi até um outro operário. Chegou para esse outro operário e fez a mesma pergunta: amigo, o que você está fazendo aí? E aquele segundo operário disse assim para ele: eu estou moldando essa pedra, estou trabalhando nessa pedra aqui, porque ela vai ficar lá no alto da torre que nós estamos construindo. Ele ouviu aquela resposta e achou interessantíssimo. Então ele foi para um terceiro operário. Quando ele chegou naquele terceiro operário, ele fez a mesma pergunta: amigo, o que você está fazendo aí? E aquele operário levantou a cabeça, olhou para ele, abriu um sorriso e disse que: ô, parceiro, você não está vendo? Eu estou construindo uma enorme catedral. Queria que você pensasse comigo que são 3 operários, talvez na mesma função, talvez no mesmo cargo, talvez com o mesmo salário, na mesma atividade profissional, na mesma tarefa de lidar com pedras naquele exato momento. Mas cada um deles tinha uma percepção diferente daquilo que eles estavam fazendo. Havia um sentido diferente que cada um deles estava dando ao seu trabalho. É certo ou é errado? Não, não é uma questão de certo ou de errado. É uma questão de perspectiva. É uma questão de como é que você encara a tua atividade profissional. Esse é o ponto. Cada um deles encontrou um sentido para aquele trabalho que eles estavam desempenhando. E se eu perguntasse para você, qual dos 3 você acha que tem um sentido maior, mais poderoso, mais vigoroso, com maior capacidade de energia para a excelência, para o desenvolvimento do além? Qual dos 3 será que tem um maior engajamento naquilo que eles estão fazendo? Por isso é importante que eu e você possamos refletir, ainda que de maneira bem breve e superficial, no sentido que a gente está dando para a nossa vida e, ao mesmo tempo, no sentido que a gente está dando para o nosso trabalho, para as nossas tarefas diárias. Eu penso que isso é, de fato, muito importante. Independente do sentido que você está dando, o fato é que tem demandas, que tem tarefas, tem coisas que estão acontecendo aí no seu dia a dia, e você precisa olhar para aquilo e precisa ter uma causa, algo que sustente aquilo que você está fazendo. O que é que você está fazendo com a sua vida? O que é que você está fazendo com o seu tempo? O que é que você está fazendo, que você está chamando de trabalho? Por que você está envolvido nisso? Qual é a causa que está por detrás? Qual é o sentido que está por detrás daquilo que você está fazendo? Bom, pensamos sobre o sentido da vida e o sentido do trabalho. E aí eu queria pensar com você agora sobre a união desses 2 sentidos, que para mim é o estado da arte. Para mim é a coisa primorosa, é aquilo que de fato deve fazer sentido lá no coração, na mente de cada um de nós. Existe uma conexão
entre o sentido da vida e o sentido do trabalho. E falando em sentido do trabalho, falando em propósito pelo qual nós estamos trabalhando, obviamente, a gente não pode esquecer das palavras que estão no manifesto DB1. Eu não vou ler o manifesto todo, mas os 2 primeiros parágrafos, eles são muito relevantes para a nossa conversa aqui hoje à tarde. Veja só, somos um grupo que transforma a vida das organizações e das pessoas por meio da tecnologia. Quem somos nós? Um grupo que faz o quê? Pode falar. Transforma. Espera aí, como assim? Transforma. Transforma o quê? Transforma a vida. Somos um grupo que transforma a vida das organizações e das pessoas. Como? Por meio da tecnologia. Qual é a nossa missão? Qual é o nosso trabalho? Estamos engajados em quê? Eu gostei muito da palestra que o André Celestino deu lá no Dia do Programador. Eu não sei se você se lembra, mas eu vou traduzir na minha interpretação, nas minhas palavras, o que eu entendi da palestra dele. O que ele estava tentando dizer é: você não é um escritor de código. Você é uma pessoa que está alterando realidades através do código que você escreve. Você não está apenas codificando, seja lá em que tecnologia, em que linguagem você domina, mas, em última instância, você está alterando realidades de determinadas pessoas. Essa é a causa, é isso que a gente está envolvido. Olha o segundo parágrafo. Nossa cultura, como DB1, o nosso conhecimento, as nossas habilidades, nos movem para fazer entregas que ajudam as pessoas a terem o quê? Um dia a dia melhor. Isso é muito legal. É muito legal quando a gente, como empresa, está dizendo: olha, nós não estamos aqui apenas para levantar um império, nós não estamos aqui apenas para ser uma grande empresa de tecnologia, nós não estamos aqui apenas para dar trabalho, emprego para as pessoas, nós não estamos aqui para ficarmos assim encantados e admirados com os produtos que nós estamos lançando no mercado. Nós estamos aqui, em última instância, para transformar realidades, para ajudar pessoas a terem um dia a dia melhor. Quando você está envolvido na tarefa em que você está, seja você do administrativo, seja você do departamento pessoal, seja você um programador, seja você um analista, seja você alguém que trabalha fazendo café, seja você que é alguém que atende o telefone, seja lá o que for, em última instância, o que você está fazendo, aquela pequena parte que você está fazendo, tem a ver com transformar a vida de pessoas, transformar realidades, fazer com que a vida das pessoas se torne melhor. Isso é incrível, isso é incrível. Agora, como é que isso se dá na prática? Aí eu não posso deixar de falar ou de visitar novamente com você aqui os pilares de valores da nossa cultura, do nosso código de cultura que foi lançado no Dia do Programador. Como é que a gente faz isso? Como é que é o dia a dia para que haja transformação? Primeiro, locus de controle. O que significa? Sou responsável pelo que acontece à minha volta. Poxa vida, você está careca de falar isso aí, e eu estou quase ficando careca também de ouvir isso. É legal, a gente está acostumado com isso, mas para pensar. Esse pilar, com seus valores, esse pilar está totalmente na contramão da nossa sociedade. A nossa sociedade está dizendo outra coisa, a nossa sociedade está dizendo cada um com seus problemas, salve-se quem puder. A nossa sociedade está dizendo, você cuida do seu e eu cuido do meu. A nossa sociedade está dizendo, o mundo é dos espertos.
E nós estamos fazendo o trabalho no dia a dia em cima de um outro pilar. Um pilar onde eu sou responsável por aquilo que acontece à minha volta. Energia. O que significa energia? Há engajamento em tudo o que eu faço, de frequência, ritmo e intensidade. É muito óbvio, porque a gente está vivendo isso dia a dia. Mas perceba, isso está na contramão do que está dizendo a nossa sociedade. A nossa sociedade está dizendo, faça o mínimo e consiga o máximo. Precisa tirar 7 na prova? Então vai lá e tira 7, já está bom. Não vá se desgastar. Você não precisa, isso é um exagero, isso é um fanatismo, isso aí é uma coisa que você não precisa tanto. Vai com calma, entendeu? Se você se comprometer demais, vai sobrar para você, vai cair tudo nas suas costas. É isso que está sendo dito, e nós estamos vivendo na contramão disso. Seja justo, faça atitudes que sejam corretas e não esconda. O que isso significa? Eu ajo de forma correta, mesmo havendo desvantagem nisso. E ainda faço saber de que eu estou agindo corretamente, mesmo quando ninguém está vendo, ou mesmo quando eu estou tendo prejuízo ou não está tendo vantagem. Gente, eu não sei se você parou para pensar, mas esse pilar ele está totalmente na contramão do que a nossa sociedade está vivendo, do que ensina as pessoas na nossa sociedade. A gente vem de uma formação que é completamente diferente, avessa, ao contrário disso aí. Como eu disse antes, o mundo é dos espertos, é a tal da lei de Gerson, né? Se ninguém ficar sabendo, tudo bem. O importante é você ter vantagem, o importante é você ter lucro, e não se aquilo que você está fazendo é correto ou não. Faça coisas grandiosas, maravilhosas, extraordinárias. O que isso significa? Eu me esforço para criar uma experiência de impacto para as pessoas. Isso também está na contramão, porque o que está pairando na nossa sociedade é uma visão muito mais egoísta. O que é que eu levo? O que é o ganho? Como é que eu posso usar dessa situação? Como é que eu posso usar dessa pessoa? E não como é que eu crio para ela uma experiência que impacte a vida dela, que molde a vida dela ou que transforme a realidade onde ela vive. Isso está na contramão da nossa sociedade. Faça o básico. You matter. Você é importante. O que isso significa? Pessoas são mais que profissionais. Pessoas são pessoas. Isso também está na contramão. Por quê? Porque a nossa sociedade, em certa medida, ela diz assim, não, é profissional, pessoal é pessoal. Aquilo que é questão profissional é uma coisa, e a outra questão é pessoal, como se a gente tivesse vidas divididas. Esse valor está dizendo, não, você é uma pessoa inteira, completa. O teu trabalho, a tua família, a tua casa, as suas finanças, todas as coisas, elas estão interligadas em você, porque você é uma pessoa única. Você aqui é muito mais do que apenas um profissional. Você é uma pessoa e tem dignidade como pessoa e merece ser valorizada enquanto pessoa. Isso está na contramão da nossa sociedade. Espírito de time, o que isso significa? Cooperar ao invés de competir uns com os outros. Eu nem preciso falar muito, mas isso aqui, obviamente, eu trabalhei em outras empresas, você provavelmente trabalhou em outras empresas também, talvez a maioria aqui, né? Competição faz parte do jogo. Conseguir o meu lugar ao sol, competir com outras pessoas, às vezes puxar o tapete, às vezes criar uma situação, ocupar o lugar, mostrar que eu tenho mais valor do que a outra pessoa, para que eu consiga ter mais vantagem do que a outra pessoa. O que a gente está falando? De uma competição, de um mundo selvagem, ou como diriam os teóricos por aí, um capitalismo selvagem. E o que a gente está trabalhando aqui na DB1? A gente está trabalhando um espírito de cooperação. A gente vai junto, a gente soma um
na habilidade do outro. A gente trabalha como time. A gente não está aqui para competir e se degladiar para ver quem é que vence. A gente está aqui para vencer como equipe. A gente está aqui para vencer como time. Essa dinâmica ela está também na contramão da nossa sociedade. E, por último, ao infinito e além. Podemos ser e fazer ainda mais. Não, só o basicão não está bom. Não, a gente não precisa ficar só no campo da zona de conforto. A gente não precisa ficar só onde está a nossa segurança. A gente não precisa ficar só até onde a nossa mão alcança, porque até ali a gente tem domínio, porque até ali a gente tem controle. Nós somos capazes de nos lançar para o desconhecido, somos capazes de nos lançar para o risco. Por quê? Porque a gente acredita que existe um desenvolvimento cada vez maior, existe um cada vez mais para cada um de nós, existe um cada vez mais para a gente como empresa. E isso também está na contramão do não comodismo. O que isso significa? 22 minutos, hein? Aí a pergunta que eu quero fazer para você aqui é a seguinte: o que eu estou construindo com a minha vida? E aqui é uma reflexão sem querer ser agressivo a qualquer um de vocês, mas para que a gente pudesse refletir, num tipo de autoanálise, quem sabe. O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com o seu tempo? O que você está fazendo com o seu trabalho? O que eu quero dizer para você aqui é o seguinte: você está trabalhando pelo pão de cada dia? Você está lascando pedra porque aquilo é a tua tarefa para completar a meta de colocar a pedra no lugar certo, porque é isso que é esperado de você? Ou você é um construtor de catedral? Eu acho muito legal essa história, porque esse terceiro trabalhador, quando ele diz assim, eu estou construindo uma catedral, sabe o que ele está falando? A visão a respeito daquilo que eu faço não está apenas neste momento. Ela é maior do que eu. Ela transcende a mim. Eu vou passar e o meu legado vai ficar. Existem pessoas que serão impactadas como fruto do meu trabalho, muito tempo depois que eu não estiver mais por aqui. Eu não tenho dimensão do que é que vai acontecer nesse mundo através daquilo que eu estou fazendo hoje. Era isso que eu queria que você pescasse nessa tarde. Na verdade, nós não estamos produzindo programa de computador. Na verdade, nós estamos transformando, em alguma medida, a sociedade em que a gente vive. Porque quando você atende clientes com esses pilares, quando você convive com seus colegas nesses pilares, quando você está vivenciando isso dia a dia, você está criando um impacto aonde você está. Você está criando um impacto em toda a sociedade onde a DB1 alcança, onde você alcança, onde a sua vida alcança. Quando eu olho para esses pilares, eu fico assim bastante constrangido, porque eu venho de uma sociedade que está na contramão desses pilares. E eu olho para mim e vejo muitos pontos de melhoria. E eu imagino que talvez você também olhe para esses pilares e vê também pontos de melhoria. E é verdade, a régua é alta, é verdade, o padrão é elevadíssimo. Mas o que eu queria que você entendesse é que, de fato, vale a pena nós nos engajarmos de fazer o nosso trabalho com essa perspectiva. Eu estou construindo um mundo melhor, eu estou construindo uma sociedade melhor, eu estou fazendo diferença através do meu engajamento com os valores de cultura DB1, onde eu trabalho. E aí eu finalizo tentando cumprir com o que eu escrevi lá na propaganda. Talvez você vai ganhar uma nova perspectiva a respeito do sentido da vida e do sentido do trabalho. Qual é essa perspectiva que eu quero que fique carimbada na sua mente, no seu coração?
é que o sentido da sua vida, ele está, ou ele precisa estar, totalmente ligado com o sentido que você está dando para o seu trabalho. Aquilo que você está fazendo com a sua vida, aquilo que você acredita, aquilo que é importante para você, aquilo que você dá valor, precisa estar conectado com o que você está fazendo no seu trabalho. O pessoal aqui estava me perguntando, né, mas aí, qual é o sentido da vida? Eu respondi, o sentido da vida é o sentido que você dá para ela. É aquilo que faz sentido da maneira como você vai viver. Esse é o sentido da vida. Mas quando a gente olha para aquilo que a gente está fazendo como empresa, como grupo, a gente percebe que o impacto das nossas vidas, do nosso tempo, do nosso trabalho, é muito, 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 muito maior do que a gente imagina no primeiro momento. Então, meu desafio para você é que você olhe para o teu trabalho dia a dia, não como se você estivesse lascando pedras, mas como se você estivesse construindo algo muito maior do que você e que vai ficar por muito mais tempo do que você. Você está construindo uma revolução, uma mudança, uma transformação no mundo onde a gente está, onde a DB1 alcançar, onde a DB1 chegar, através de você, do seu trabalho, está chegando valores que são diferentes da nossa sociedade. Essa é a causa. Sair de manhã para trabalhar, ou, se for home office, ir para o trabalho pensando, eu estou aqui engajado numa causa que é muito maior. Eu não tenho dimensão do que pode acontecer. Por quê? Porque aquilo que nós estamos fazendo está fundamentado nesses pilares de cultura.